Plataformas não comparecem à audiência da AGU sobre moderação de conteúdo. E você vai ver ainda. Congresso dos Estados Unidos aprova a primeira lei anti-imigração desde a posse de Trump. E ainda, STF dá 15 dias para a PGR se manifestar sobre muro na Cracolândia, em São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. 11 horas e 30 minutos agora, vai virar para 31. Seja bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Estamos ao vivo, chegamos agora com as principais notícias do dia. O Congresso americano aprovou uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular acusados de certos crimes. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, a quem chamou de presidente legítimo da Venezuela. O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular, acusados de certos crimes. A medida foi adotada pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, com 263 votos a favor e 156 contra. Cerca de 40 legisladores democratas apoiaram a iniciativa. Se prevê que o presidente Donald Trump promulgue a lei imediatamente, tornando-a a primeira legislação sancionada em seu segundo mandato. De acordo com a lei, as autoridades poderão deter qualquer migrante que tenha cometido roubo, furto, roubo em lojas, agressão a um agente da lei ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos corporais graves a outra pessoa. A lei Laken Riley leva o nome de uma estudante de 22 anos, assassinada por José Ibarra, um venezuelano de 26 anos em situação irregular que era procurado por roubo em lojas. Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, a quem chamou de presidente legítimo da Venezuela. O chefe da diplomacia americana conversou também com a líder da oposição, Maria Corina Machado. Ainda nesta quarta, Trump assinou uma ordem executiva para designar novamente os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, como organização terrorista estrangeira. E agora a gente traz um destaque nacional. O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares. O objetivo é avaliar a transparência na destinação e uso de recursos do orçamento federal. A proposta de fiscalização foi encaminhada pela Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação ao TCU, que aprovou a realização de uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares do Congresso Nacional. O objetivo é avaliar a transparência na alocação e execução de recursos do Orçamento Federal decorrentes de emendas parlamentares. A auditoria busca identificar fragilidades nos mecanismos de transparência. Vão ser fiscalizadas as emendas individuais, de bancada estadual e de comissão. De acordo com o Tribunal de Contas da União, somente em 2024, as emendas parlamentares movimentaram quase 50 bilhões de reais. Desse total, 25 bilhões foram destinados às emendas individuais, 8 bilhões e meio às emendas de bancada e 15 bilhões e meio às emendas de comissão. O relator da proposta é o ministro do TCU, Jorge Oliveira, que enfatizou que a falta de fiscalização pode levar a uma possível falta de critérios claros no destino das emendas, já que os investimentos podem ir parar em projetos de baixo impacto ou que atendam apenas a interesses localizados, em detrimento de iniciativas de maior relevância social e econômica. As multinacionais de tecnologia, Meta, TikTok, Google, X e outras gigantes do setor não compareceram a uma audiência pública sobre desinformação e moderação das redes sociais convocada para quarta-feira pela Advocacia Geral da União, a AGU. O evento foi realizado em Brasília. A Advocacia Geral da União realizou uma audiência pública em Brasília nesta quarta-feira sobre o enfrentamento à desinformação, a promoção e a proteção de direitos fundamentais nas plataformas digitais.
Meta, TikTok, Google, X e outras gigantes da tecnologia não compareceram à audiência. Durante o evento, representantes do governo e de organizações da sociedade civil compartilharam suas preocupações sobre discurso de ódio, desinformação e o fim da verificação independente nas plataformas da companhia Meta, medida adotada por enquanto nos Estados Unidos. Nós não podemos desconhecer que as mudanças recentes que têm sido implementadas, algumas nós sabemos, outras nós não sabemos, elas afetam a vida de milhões de brasileiros. E são com os brasileiros que o governo do presidente Lula está neste momento preocupado. Portanto, nós estamos aqui como governo federal, aqui participando e organizando desta audiência pública, com quem? Com representantes da sociedade civil. O CEO e cofundador da Meta, Mark Zuckerberg, abalou o mundo das comunicações em 7 de janeiro, quando anunciou que a empresa descontinuaria seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos. Agora, a Meta aprofunda sua lógica de desengajamento em relação ao direito de acessar informações confiáveis e promove uma estratégia global de marginalização do jornalismo. E aqui cabe um alerta. Mesmo que o fim do programa de verificação de fatos se restrinja aos Estados Unidos, o que não acreditamos que vai acontecer, essa decisão vai ter consequências imediatas em todo o mundo. É uma ingenuidade a gente achar que as manipulações informativas respeitam fronteiras. No Brasil, o governo Lula exigiu uma explicação da Meta sobre suas novas políticas. A empresa, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, disse na semana passada que, por enquanto, a verificação independente vai continuar operando fora dos Estados Unidos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que os resultados da audiência pública darão subsídios ao Supremo Tribunal Federal em julgamento sobre o tema e também para o Congresso Nacional, onde tramitam projetos sobre a regulação do setor. E veja a seguir toda a análise sobre esse assunto com a professora Virgínia Machado, mestra em Direito. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Macapá, no Amapá, região norte do país. 27 graus, tempo nublado. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. E olha, antes do intervalo, nós falamos sobre a audiência promovida pela AGU em Brasília. Durante o encontro, os pesquisadores chamaram a atenção para o fato de que as decisões da empresa Meta de remodelar programas de checagem de fatos e ainda relaxar os trabalhos de moderação sobre a formação de discursos de ódio representam uma ameaça à sociedade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora por telefone, ao vivo, com a professora Virgínia Machado, mestra em Direito. Professor, nos ouve? Bom dia para você. Bom dia, querida. Bom dia a todos que nos assistem. Ouço vocês, sim. Perfeito. Professora, as decisões da Meta, elas ameaçam a liberdade do Brasil? Bom, inicialmente não, né? As decisões da empresa, ela vai tomar no âmbito da sua atuação, da sua estrutura organizacional e em relação à nossa liberdade, não. O Brasil é soberano para decidir, tanto legislativamente quanto o Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ações que tratam sobre fake news, sobre como manter essa relação. Tanto é que a questão envolvendo a regulação das redes, elas nunca tiveram tão necessárias e tão atuais. Então, a nossa liberdade não entendo como ameaçada. O risco é o conteúdo que vai sendo divulgado sem a devida verificação para a sociedade de forma geral. Importante ressaltar, e aí você pode me corrigir, professora, quando a gente fala de checagem de fatos, moderação de conteúdo, não se trata somente de conteúdos políticos, né? Enfim, principalmente quando a gente está em ano ou próximo de alguma eleição, mas também de regulamentar conteúdos, por exemplo, de pedofilia,
de violência, de conteúdos que atacam as minorias, como pessoas com deficiência. Então, a gente está falando de algo muito sério, né? Exatamente. O conteúdo político, que às vezes fica muito em voga, e nos últimos anos a gente tem falado, é a ponta de um grande iceberg. A falta de regulação abre as portas para que violências contra LGBTQIA+, racismo, pedofilia, né, discursos extremistas, apologia à violência, eles se destaquem, eles venham reverberando. A gente pode ter financiadores que vão impulsionar esse tipo de informação nas redes, e o alcance é ilimitado, né? E o estrago também. Então, quando se fala em questão política, todo mundo fica, é direita, esquerda. Não, gente, não é só isso. A gente pode estar com um discurso de machismo, de violência contra a mulher, LGBTQI, pessoas pretas, crianças, pessoas pobres. Então, é algo que vai para além do discurso político. Seria uma limitação muito grande da nossa ótica pensar somente nisso. Mas também, até porque hoje, minha querida Tabata, com a inteligência artificial, a tendência de produzir imagens, sons, vocês sabem muito bem disso, é gigantesca. E se não houver uma devida checagem, induz a população. Eu não posso esperar que o homem médio, que o cidadão comum, ele tenha ali vamos pensar assim, a expertise de verificar absolutamente tudo. E aí a própria mídia fica extremamente encurralada nesse sistema. Vocês vão vir dando notícias para desmentir situações. Olha que ponto que a gente pode chegar. Nós não estamos ferindo liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não é uma justificativa para promoção de crime, para incitação à violência, tá certo? Então, a gente tem que entender que nenhum direito é absoluto, nenhum direito fundamental é absoluto. Assim como a gente fala dos demais, a liberdade de expressão também é. Então a gente tem que pensar, a liberdade de expressão vai até o momento em que eu não estou ferindo a dignidade da pessoa humana, eu não estou cometendo crime, discurso de ódio e assim por diante. E aí tem um impacto também da desinformação no próprio jornalismo profissional, né, professora? A gente aqui percebe isso, né? O quanto é difícil e muitas vezes até desgastante ter que dar notícias, né? Retificar aquela informação, trazendo, né, por fontes confiáveis. Então, é muito sério. E aí, professora, eu queria destacar que durante o encontro, o diretor de políticas e direitos das crianças do Instituto Alana, Pedro Hartung, ele ressaltou que a moderação de conteúdo por parte das plataformas para a proteção de crianças e prevenção de violências não é somente uma necessidade, mas também um dever constitucional. Além disso, tem ainda, como eu disse, né, conteúdos violentos, o impacto também das publicidades, o crescimento do trabalho infantil, artístico nas redes. O que é preciso ser feito, professora, para impedir que as medidas tomadas pela Meta nos Estados Unidos não cheguem aqui no Brasil? Olha, eu sempre falo que o Brasil ele é soberano para definir como que empresas vão funcionar aqui. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Se uma determinada empresa de fast food resolver fazer um hambúrguer e que em sua composição vá maconha, aqui não vai poder vender. Entende? A mesma ideia é trazendo para as Big Techs com a sua tecnologia. Aqui dentro do Brasil, nós temos que ter uma limitação. O que você falou sobre a questão da pedofilia, a proteção da criança e do adolescente, isso é uma obrigação constitucional. Então, o Brasil ele tem, sim, que criar mecanismos, que definir como que essas empresas vão atuar aqui. Não é restringir a sua atuação, é delimitar, é regulamentar. Esse tipo de conteúdo não pode passar, esse tipo de conteúdo tem que ser retirado, porque nós não toleramos conteúdos com fins de intolerância religiosa, com fins de racismo, com fins de apologia a nazismo, a fascismo. É isso. O país não tolera. Nós não podemos tolerar o que é intolerável, ainda que seja uma grande empresa internacional de tecnologia. Ela tem que entender que as nossas regras aqui são bem estabelecidas.
para a proteção do cidadão. E eu acho que, paralelo a definir essas regulamentações e jogar bem limpo com as empresas, nós precisamos que vocês façam assim, é também conscientizar a população. Porque a população, às vezes, é induzida justamente por esse caminho que a gente está questionando aqui, no sentido, vão regulamentar, vão regular sua liberdade de expressão, você não vai ter direito, mas não é isso. O que eu não quero é ter um conteúdo incitando a pedofilia, imagens de crianças e adolescentes sendo vendidas aí a 3x4, igual você falou, o trabalho infantil na internet. A que ponto a gente vai chegar? Temos que observar que existem legislações e existe uma Constituição a ser cumprida dentro desse país. E essas empresas elas têm que se submeter. Então, paralelo a uma regulamentação, é informar a população. Perfeito. Professora, muito obrigada pela sua análise, por trazer aqui para a gente as informações, esclarecer mais sobre esse assunto, né? Por a importância de se debater sobre a regulamentação das plataformas digitais. Muito obrigada, foi um prazer te receber e até uma próxima. Eu que agradeço. Excelente tarde para todos. Muito obrigada. E olha, agora a gente muda de assunto. O Supremo Tribunal Federal deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a ação que pede a derrubada do muro da Cracolândia. A construção cerca o local onde usuários de crack se concentram no centro da capital paulista. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhou o caso sobre o pedido de derrubada do muro na Cracolândia, em São Paulo, para a PGR, que deve dar seu parecer em até 15 dias. O muro foi construído pela Prefeitura de São Paulo, que argumentou que não teve o objetivo de segregar as pessoas em situação de rua e que a sua demolição vai trazer danos irreversíveis. Parlamentares do PSOL acionaram o Supremo pedindo a derrubada do muro. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pediu então esclarecimentos ao governo municipal. O muro, com 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura, cerca o local onde usuários de drogas se concentram na região de Santa Efigênia, perto da Estação da Luz. O prefeito Ricardo Nunes reiterou que não existe confinamento e que o espaço está totalmente aberto, com um corredor onde profissionais da assistência social e da saúde conseguem passar para atender os usuários. Segundo a Prefeitura, desde agosto de 2023, os usuários estão concentrados na Rua dos Protestantes, onde o muro foi construído. Entre janeiro e dezembro de 2024, houve redução de 73% na média de pessoas no local. E o Ministério da Saúde já adiantou que neste ano não vai ter vacinação em massa contra a dengue. A produção dos imunizantes já começou, mas a previsão de fornecimento é de 1 milhão de doses. A entrega das doses da vacina contra a dengue só pode acontecer após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No momento, a Anvisa analisa os documentos apresentados sobre os imunizantes. Posteriormente, a vacina deverá ser submetida à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para incorporação no programa de imunização. O Centro Bioindustrial do Instituto Butantan de São Paulo está acelerando a produção neste ano. Apesar disso, não há expectativa de vacinação em massa em 2025. A previsão do Butantan, divulgada em dezembro, é de fornecer 1 milhão de doses neste ano e totalizar a entrega de 100 milhões de doses em 2027. A Butantan DV será uma vacina em dose única. Segundo a ministra de Saúde, Nízia Trindade, os estudos clínicos apontam uma excelente eficácia. Mas, enquanto não está disponível na escala desejada, é necessário reiterar e manter os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Antes da volta das aulas nas escolas públicas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vão retomar iniciativas do Programa Saúde na Escola para ter espaços livres da dengue. E agora, mudando de assunto, nós vamos conhecer a capital da Finlândia, Helsinki. Localizada na ponta sul da Península Finlandesa, Helsinki é a capital da Finlândia. Também é o principal porto marítimo e cidade industrial do país. Os portos e as excelentes conexões ferroviárias e rodoviárias para o interior do país fizeram da cidade a principal porta de entrada da Finlândia para o mundo.
E vamos agora abrir a tela para ver uma câmera ao vivo de Helsinki, chamada de Cidade Branca do Norte, por conta dos prédios brancos. Esses prédios foram projetados em um estilo neoclássico bem imponente, construídos na primeira metade do século XIX. E é importante dizer que a economia da cidade, neste momento, atualmente, se baseia no mercado de finanças, comércio e tecnologia da informação. E os moradores possuem paixões peculiares como saunas, café e sorvete. Claro, né? Quem não gosta? E com essas imagens encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais.